Bom, neste momento, para a palestra de abertura do Metro Alimentos 2026, cujo tema é AAMIC, eu convido ao palco como moderador desta apresentação o senhor José Aparecido Soares, especialista em análises instrumentais, consultor técnico e organizacional. Muito bem-vindo, José. Primeiro eu peço as suas considerações iniciais desta palestra, por favor. Bem, bom dia a todos e todas. Como os colegas que precederam aqui já disseram, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar junto com todos vocês e, nesses 2 dias, podermos realmente fazer uso da tripla hélice da inovação, né? Universidade, as empresas, né? E também as organizações governamentais, estando aqui, claro, com CNPJ, mas também nos cafés, nos momentos de network, podendo falar abertamente sobre dúvidas, questões, inovações, ideias, inclusive normalização. Então, o objetivo do Metro Alimentos também é este, o de fomentar esse ambiente de conversa, de pesquisa, um ambiente muitas vezes descontraído, onde a gente absorve muitas informações. E para essa abertura com o Dr. Marcos Gerson, nós também vamos procurar abordar o papel da metrologia em toda a cadeia alimentar, sob diferentes aspectos. Na verdade, a gente tem aquele jargão, né, do campo à mesa, mas hoje a gente fala que isso vai muito além, a gente fala já dos insumos que vão compor a produção no campo e a gente já fala dos efeitos do pós-consumo de muitos alimentos, né? Então, acredito que hoje, Gerson, você vai nos brindar com aquilo que há de mais novo, mais atual, na visão do IPEM, na sua visão como profissional, e todos nós, com certeza, estaremos atentos aqui à sua apresentação e depois, Patrícia, você vai nos orientar em relação às perguntas para o Dr. Gerson. Tá bom? Obrigado. Muito bem, boa José. Palestra. Muito obrigada. Eu vou pedir, acho que para você sentar novamente na plateia para poder visualizar a apresentação. Bom, e para apresentar o tema Metrologia Integrada, a base segura para os alimentos do século XXI, passo a palavra então ao Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM. Ótima apresentação, Marcos. A biotecnologia representa hoje uma das principais aplicações das novas tecnologias na sociedade que a gente vive. E por que isso? Ela é a fronteira do conhecimento hoje. É onde a própria meteorologia está buscando o seu espaço e avançando nas formas de medição, porque ela vai impactar diretamente uma das principais qualidades que a gente tem na sociedade, que é a qualidade de vida. Seja através da alimentação, questão de saúde, a biotecnologia está presente na nossa vida o tempo todo, e com as novas tecnologias nós passamos a dispor de ferramentas que a gente possa realmente levar isso até o limite. Porque simplesmente com as ferramentas antigas que nós tínhamos, a oportunidade era muito limitada. Porque as informações são muito ricas, numa quantidade absurda, que somente com processos computacionais, com tecnologias como gêmeos digitais, internet das coisas, vai nos permitir, usando a inteligência artificial, como a professora Liliane colocou aqui, realmente fazer o impacto que a gente precisa. Só que a gente não vai conseguir isso se a gente não tiver qualidade de processo e não tiver confiança nos resultados dessa biotecnologia. Porque no fim do dia, um consumidor só vai consumir um alimento se ele confiar na origem desse alimento e no que ele pode fazer de bem para a saúde dele. E isso num momento em que nós estamos sendo bombardeados com uma quantidade absurda de informações, boa parte delas falsas, que
colocam o consumidor em desconfiança com os produtos que estão chegando no varejo, nos supermercados. Então, há uma crise de informação hoje na sociedade. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa apresentação. Aqui não quer passar. Ligado ele está. Oi? Então, metrologia integrada foi o tema que me foi proposto, a base segura para alimentos no século XXI. Isso vai fazer todo sentido por tudo isso que eu falei para vocês, que uma das características dessas novas tecnologias é a integração. Elas separadamente uma das outras, o impacto é mas é mais limitado. Quando elas se integram, a capacidade disruptiva é enorme. E é isso que está fazendo uma diferença na sociedade hoje. Por isso que esses resultados são tão disruptivos. Se a gente pega um exemplo simples, que é o exemplo do Uber, o que nós temos no Uber? Posicionamento, através de um GPS, e uma plataforma em que você pode comunicar o consumidor com o fornecimento do serviço. E com isso você tem um modelo disruptivo que, com pouco investimento, gerou uma empresa hoje multibilionária. E a mesma coisa acontece com vários outros exemplos na sociedade. Um deles, por exemplo, é a Netflix. A Netflix nasce do poder do streaming associado a uma plataforma em que eu posso comercializar esse acesso ao streaming. E hoje a Netflix, inclusive, já faz conteúdo próprio, mas na origem da Netflix o investimento também foi muito reduzido. Eles começaram como um aluguel de fitas de DVDs, mandando por correio, num processo que era chamado de Netmovies, que aqui no Brasil só teve em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília. Eu fui assinante desse serviço lá em Brasília na época. Eu recebia 2 CDzinhos no envelope em casa e eu podia ficar com aqueles 2 filmes o tempo que eu quisesse. Mas eu só ficava no máximo com 2 filmes na mão. E a grande segredo era a plataforma que me permitia escolher esses filmes. Então, quando foi para o streaming, a própria Netflix a Netmovies abriu a Netflix, aproveitando que ela já tinha a plataforma, deu acesso ao streaming e preparou a própria substituição. A Netmovies morreu e a Netflix sobreviveu. Então vejam como tem o poder de transformação dessas novas tecnologias. E isso, alguma hora, ia impactar em outros processos, agora sim, mais ligado ao que é essencial na nossa vida. Porque esses exemplos que eu dei para vocês, Netflix, Uber, não são exatamente essenciais. São facilidades que a gente tem para o nosso dia a dia, de poder me mover, de poder assistir um filme. Mas, quando a gente fala de vida, alimento está no centro disso. Para o bem e para o mal. Para sustentar a nossa vida e também para até destruir nossa saúde quando a gente não consome esses alimentos da forma mais adequada. E quantas doenças hoje são provocadas por uma alimentação errada ou deficiente. Acho que ele não quer. Não. Agora foi. Então, eu digo sempre, a qualidade ela não é um fator isolado. A qualidade é o resultado de um enorme esforço dentro de uma cadeia de valor para qualquer produto, serviço e assim por diante. Então, muitas vezes a gente associa qualidade com aquele departamento de qualidade de uma empresa. Ora, a qualidade é responsável por desse departamento. Não é. Ela é um esforço conjunto que vai desde o pensamento, fabricação, desenvolvimento de produtos, pesquisa. Então, é uma rede que, no final de tudo, ela vai se traduzir numa confiança. Quando eu vou dirigir um veículo, eu tenho confiança que eu não vou ter problema nesse veículo. Porque ele é testado, ele é projetado, ele passa por um processo produtivo muito bem controlado. E é essa mesma lógica que vai chegar na cadeia de alimentos. Então, ela envolve todos esses aspectos e não apenas, e isso é importante, um processo de certificação. A certificação vai ser um dos processos que vai demonstrar a qualidade que eu vou ter num produto ou num serviço. Mas a qualidade, ela se liga à confiança quando tudo isso acontece de maneira integrada.
E aí nós chegamos na infraestrutura da qualidade, tá? Que é um conceito relativamente novo, que tenta transmitir toda a sustentação que eu preciso para desenvolver minha questão de qualidade num produto, por exemplo. Então, ela começa na base com a metrologia, que é a capacidade de medição. A qualidade não pode ser achismo, eu preciso medir de forma rastreável, medir num padrão de grandeza que seja adequado, para poder conferir se os requisitos de um produto foram desenvolvidos corretamente, foram fabricados com correção. E quando a gente entra no aspecto das biotecnologias, isso é fundamental. Então, por exemplo, remédios. A quantidade de cada componente daquele remédio, ela tem uma influência muito grande. Já diz os antigos, né, a diferença do remédio para o veneno é a dose. E quem garante a dose é a metrologia. A normalização é outro aspecto fundamental da infraestrutura da qualidade. Quem trabalha na cadeia de alimentos sabe a importância dessas normas e como elas servem de referência para a gente poder produzir. E toda a parte de certificação, de avaliação da conformidade, que garante que esses processos estão sendo feitos de forma adequada. E muito recentemente aumentou muito a importância da vigilância de mercado, de realmente garantir que no final, lá na prateleira, aquele produto está conforme. Porque simplesmente ter uma certificação hoje já não é suficiente para garantir que aquele produto tenha qualidade assegurada. Tem muitos programas de mercado que reforçam isso. Mas essa infraestrutura da qualidade, ela tem que gerar isso. Produtos que sejam mais seguros, que sejam conformes, que sejam confiáveis e também sejam competitivos. Porque a infraestrutura da qualidade ela não pode ser uma barreira para a competitividade das empresas. E você vai fazer isso quando faz normas técnicas muito restritivas que não permitem a inovação. Quando fica muito caro um processo de certificação que impede até as empresas de poderem concorrer. Então, tem uma série de fatores que, às vezes, ameaçam que a infraestrutura da qualidade consiga atender. Qualidade não é burocracia. Isso é uma questão ainda a ser superada, infelizmente, no nosso país, que muitas vezes ela é vista simplesmente como um requisito que eu tenho que cumprir para colocar um produto no mercado. E isso passa muito pela grande quantidade no Brasil de regulamentações obrigatórias sobre questão de qualidade. Isso tem a ver com uma cultura do nosso país, ambiente jurídico, mas de forma alguma isso é uma prática recorrente em todos os países do globo, principalmente nos países mais desenvolvidos. Muitos dos aspectos da qualidade eles vão para o lado até de voluntário, que a empresa quer demonstrar que ela é uma empresa confiável. O grande problema quando você coloca isso obrigatório é que automaticamente no mindset de uma empresa se torna um obstáculo que eu preciso superar para colocar meu produto no mercado. E isso vai impactar em muitas empresas a forma como eu lido com o processo de certificação. Em vez de buscar um parceiro que me garanta, que me critique e mostre como está meu processo, eu quero um que me aprove o mais rápido possível com o menor custo. E quando você coloca isso na alimentação e nas questões de saúde, o impacto é muito grande. Vou trazer para vocês aqui, aproveitando, alguns highlights, algumas novidades de uma das maiores conferências sobre alimentos do mundo, que é a da GFSI. Então, a GFSI é um fórum global sobre segurança alimentar, em que busca justamente harmonizar o que nós temos de regulamentos e normas nos países do globo, para que você não precise ficar certificando toda vez que você vai vender o alimento para um país diferente. Isso é um processo fundamental para o Brasil, que exporta alimentação para grande parte do globo. Então, no GFSI, todo ano eles fazem esse grande evento, essa grande feira, e trazem as novidades e o que está sendo discutido em termos de segurança alimentar. E esses foram os principais temas para 2026, tá? Que vai estar muito a ver com o que foi dito, sem combinar com várias pessoas aqui. Foi dito pelo Jean, foi dito pelo Celso, pela professora Liliane. Tá? Então, todo mundo praticamente falou das mesmas coisas. Olha o primeiro item, professor. Inteligência artificial aplicada à segurança de alimentos. Tá?
Outro tema, cadeia de suprimentos inteligentes e rastreáveis. Novamente, impacto da nova tecnologia. Como é que eu rastreio isso? Como é que eu faço isso de forma inteligente? Cultura de segurança, que vai além da conformidade. Esse é um aspecto que eu vou ressaltar aqui logo. Regulação e cooperação internacional. Inovação científica, muito a ver aqui com a questão da biotecnologia. E confiança de consumidor e transparência, que é outro aspecto. Eu vou ressaltar 2 aspectos dessa lista aqui, para não ficar extenso demais. Então, o primeiro que eu queria ressaltar com vocês é a cultura de segurança, além da conformidade. O que quer dizer isso? Tá? Um dos conceitos que foi apresentados nesse grande congresso, eu não participei, mas eu participei de um evento da SGS, que é uma grande certificadora na área, que a Rubiana, que esteve presente, trouxe esses insights para nós. Mas achei muito interessante que um dos focos principais foi a questão da última milha. O que é a última milha? A última milha para a cadeia de alimentos é a que vai chegar no prato do consumidor. Então, é a que vai do varejo até o consumidor. Essa é a última milha. E, no final, a segurança alimentar ela tem que convergir na última milha. Não adianta ficar preocupado só com a fábrica, com o meu controle de produção da fábrica, se depois esse produto vai passar por um sistema de transportes, vai ir para o varejo, vai ser armazenado, o consumidor pode consumir de forma incorreta também, ele não pode saber a forma correta de consumir um determinado produto, pode deixar perder a validade, ou seja, tem um grande leque de incertezas envolvidas nesse processo. E uma crítica feita pelo próprio FSI, e não é só ao Brasil, mas ao mundo em geral, que esses processos estão muito focados no que acontece na fábrica, na produção. E muito pouco focado no restante da cadeia, por diversos motivos. É mais disperso, é mais difícil de controlar, mas para isso você tem essas novas ferramentas e tem a tecnologia. Inclusive, eu participei de um debate nesse próprio evento da SGS, em que eu ressaltei esses pontos que foram levantados, e na mesa comigo tinha um presidente de uma associação de produtores, né, na área de alimentos. E ele imediatamente começou a reagir. Isso não é problema do produtor, o que acontece depois. Eu falei, olha, não podia exemplificar melhor o que eu falei. O responsável pela produção estava querendo defender a produção, mas eu não estou atacando a produção. Eu estou dizendo que isso tem que estar integrado num sistema que gere a confiança na ponta. Vamos pensar no que aconteceu na crise do metanol. Então, a contaminação feita por um fabricante clandestino nas bebidas destiladas gerou uma queda de receita e na cadeia inteira na ordem de 50% em um mês. Tá? E, graças a Deus, os casos foram diminuindo, né? Começou já uma recuperação. Teve também aquele caso, não sei se vocês lembram, da cerveja Baker, lá em Minas Gerais, foi em Minas, né? Que, como ficou limitado naquele exemplo, evitou-se que contaminasse para toda a cadeia de cerveja artesanal, que teria um problema para o Brasil todo, nós temos muitos fabricantes. Agora, foram 2 exemplos que pegaram bebida destilada e uma cerveja. E se fossem alimentos? Algo que tivesse na nossa mesa no dia a dia, qual seria o impacto disso? E todas elas tinham controle de produção. Agora, num caso você tinha uma fábrica clandestina e no outro você houve um problema de contaminação cruzada, pelo que sei o que aconteceu lá na Baker. Então mostra como essas coisas são interligadas e reforçou muito na questão do GSFI a questão dessa última milha. Né? Como é que eu chego na última milha, como é que eu mudo o foco de tudo isso? Um ponto que eles colocaram bastante: certificação não é checklist. Não é você pegar uma prancheta e ver se aqueles itens estão sendo cumpridos. Né? Aquela auditoria de checklist, cumpriu, está tudo certinho. Ela vai além disso. O controle está sendo efetivo. Eu tenho um processo de melhoria contínua. Eu não estou simplesmente cumprindo um relatório. Quem já estudou estatística, e principalmente questões de gestão, né, você cria indicadores,
com o tempo você começa a ter uma tendência a responder o que o indicador quer, e não onde você quer chegar. E às vezes é fácil você manipular a forma como você atua para conseguir tirar 10 em tudo. Mas isso vai significar que você está sendo efetivo? Então, essas são algumas provocações que a principal Fórum de Segurança Alimentar trouxe. Um outro tema que eu queria trazer é a questão da confiança do consumidor e a transparência, porque esse vai ser outro ponto que retroalimenta uma cadeia inteira e que vai fazer com os esforços com a biotecnologia consiga chegar até o final. E o que tem a respeito do consumidor? O principal ponto é que o consumidor mudou. Mudou porque ele tem acesso a essas tecnologias. Hoje, praticamente todo consumidor tem um computador na mão. A gente chama de aparelho celular, mas é um computador. Sempre comento isso, né, Celso? É o consumidor 4.0. Ele tem ao alcance da mão dele uma quantidade de informações que antes ele não teria. Já tem alguns até aplicativos que te permitem, capturando o QR Code, pegar a composição de um produto, né, o que ele tem, qual os aspectos dele. Mas mesmo que você não tenha, você usando até um chat GPT da vida, você consegue informação sobre aquele produto, como índice de reclamações, o que tem acontecido. Então você consegue ter isso em tempo real. Nem todos os consumidores de hoje são 4.0, mas essa transição está ocorrendo. A possibilidade está para todo mundo. Então, hoje você tem mais condições de que a informação chegue lá na ponta e que alimente uma melhor decisão na hora de você adquirir qualquer produto. Então, aqui tem alguns dados que eu obtive ontem. Outro aspecto importante, eu participei de uma feira da indústria na Alemanha na semana passada, e particularmente os consumidores europeus são muito sensíveis à responsabilidade social no consumo de alimentos. Então, por exemplo, selos como origem amazônica, para eles é positivo, porque eles entendem que estão ajudando, preservação de florestas, assim, uma série de coisas. Então, tem alguns aspectos que começam a entrar nessa decisão final do consumidor que vai ter muito a ver com a questão da rastreabilidade. Como é que eu linko aquele produto com a origem dele? Porque já tem cada vez mais gente preocupada com uma origem correta a respeito do alimento que eu vou obter. E já muitos consumidores deixam de comprar se ele não tem transparência no que está sendo comprado e assim por diante. Outro aspecto importante, alimentos, eles cruzam fronteiras o tempo todo. Nós temos uma cadeia alimentar bem alongada. O Brasil, por exemplo, exporta alimentos para o Oriente Médio, para a Ásia, para a China. Então, ele passa por um longo processo e cada vez novas tecnologias de conservação de alimentos se tornam importantes, valorizadas, e isso tem muito a ver com essa questão da própria biotecnologia, a preservação de alimentos através de tecnologias. E essas distâncias cada vez mais exigem controle, rastreabilidade. À medida que eu tenho as ferramentas, eu passo a exigir. Eu quero saber de onde está o produto que eu comprei, aonde ele está dentro da cadeia. Ele está no transporte? De que forma ele está sendo transportado? De onde veio? Então, eu tenho tecnologias para isso. Então, você junta esse novo consumidor, transparência e a questão de confiança, você tem um grande caldo que a indústria alimentícia começa a ser valorizada. Então, cada vez mais, valoriza marcas e fornecedores confiáveis, instituições confiáveis. E isso reflete a grande quantidade de selos que nós temos nos produtos nos dias de hoje. Então, o avanço da conscientização do consumidor, aliado à globalização e diversidade cultural, trouxe ganhos importantes. Então, começa a ter acesso a esses mercados, mas também aumentou a complexidade da cadeia. E, sem controle adequado, riscos invisíveis que influenciam na questão da confiança do consumidor. E um grande exemplo disso foi a crise do metanol. E o metanol, eu participei do grupo de trabalho aqui no governo de São Paulo, tentando identificar as causas, tentando até trabalhar novas ferramentas para impedir isso de acontecer novamente.
Mas eu brinco, uma brincadeira séria, né? Isso aqui só aconteceu porque você tinha 2 fraudadores de boa-fé, 2 bandidos de boa-fé. Tá? O bandido 1 estava contaminando o combustível com metanol, mas ele estava contaminando para o carro. O carro não vai beber metanol. Então ele estava adicionando metanol no etanol. O bandido 2, ele estava só fabricando bebida falsificada com etanol, mas o etanol não vai matar ninguém. O problema é que o etanol estava contaminado pelo metanol. Então juntou 2 bandidos e deu o que deu. Morreu gente. Mas por que isso acontece? Por falta de controle, falta de rastreabilidade, falta de integração de processos. Então, existe muita coisa que tem que se avançar para impedir isso de acontecer. Agora, a infraestrutura da qualidade traz exemplos positivos também. Um exemplo que pouca gente, eu acho, conhece, esse aqui foi do etanol ainda, e não foi só no Brasil não, tá? Já teve crise de metanol em outros locais também. Tivemos na República Dominicana, teve na Rússia, então já teve outros países em que houve contaminação de metanol em bebida. Mas temos o exemplo também da certificação halal, né, que é uma certificação que os países de cultura muçulmana exigem para consumo de alimentos. Né? Que essa certificação tem um aspecto até religioso, que a hora do abate tem que virar para Meca, tem aquelas coisas, mas 95% dela é bons tratos com alimentos e com animais, é boas práticas. Tanto que países como a China começam a receber bem a certificação halal, porque para eles já resolve ainda mais do que o que precisaria. E você tem também a alimentação Kirchner e outras aí que tem questão de confiança. Então, esse é um caso que a infraestrutura da qualidade traz uma certificação que garante confiança para uma cadeia. Infraestrutura da qualidade, ela é um sistema, então isso que eu falei para vocês de normalização, metrologia, tem que estar atuando de forma integrada, é isso que faz um sistema funcionar. Então, a metrologia sozinha, ela não pode ser um fim em si mesma, eu faço uma medição para atingir um padrão e gerar até um PDI, uma certificação. Então, essas coisas integradas que dão o caráter sistemático. O que está trabalhando no mundo hoje é a infraestrutura da qualidade 4.0, transformação digital. Então, a rastreabilidade e as possibilidades das novas tecnologias, como a inteligência artificial, internet das coisas, etc., estão caminhando para isso. De eu começar a trabalhar com calibração remota, com certificado digital de calibração, como a estrutura em nuvem, em que eu posso ter essas informações todas combinadas, e combinando tudo isso num ponto de integração que eu considero fundamental, o passaporte de produto digital. Tá? Quem não ouviu ainda falar disso, vai ouvir. Então, a comunidade europeia está avançando rapidamente para criar um passaporte ligado ao produto, que basicamente é um QR Code individual do produto, não é por lote, mas que me diz desse produto as informações inicialmente de origem. Ela começou como uma regulamentação para a economia circular. Então, eles estavam querendo saber de onde vinham as matérias-primas para trabalhar a economia circular. Mas as autoridades europeias perceberam o impacto e a possibilidade que isso trazia e já agregou toda a questão de certificação para dentro do passaporte de produto. Então, já tem uma diretiva da União Europeia sobre isso, da Comunidade Europeia. Estados Unidos já está com um grupo de trabalho querendo entender, já estão um grupo na ISO IEC, um comitê conjunto para tratar de passaporte digital, para estabelecer um padrão para que esses passaportes entre os países se comuniquem. E já tem um roadmap, que eles estão num projeto piloto hoje com baterias, e já tem os próximos produtos que eles vão trabalhar. Nesse roadmap, até 2030, não aparece alimentos. Então, a indústria alimentícia, que era uma preocupação grande do Brasil a respeito de barreiras técnicas, né? Eu exigi um passaporte lá para evitar o produto brasileiro de chegar, ele não está ainda no curto horizonte. Mas essa ideia abre uma possibilidade. Porque se eu tenho no Brasil uma energia limpa, se eu tenho práticas sustentáveis, se eu tenho remanejamento florestal funcionando, se eu tenho um controle, por que não agregar isso
de forma voluntária num passaporte que traga essa confiança lá na ponta da cadeia. Então, se a nossa indústria andar rápido, nós podemos pegar algo que poderia ser uma ameaça em termos de acesso a mercados e usar isso como um diferencial positivo a nosso favor. Mas isso tem que ser um conjunto e uma discussão que, a meu ver, tem que ser liderada pelo próprio setor produtivo. Hoje você tem algumas iniciativas que estão em âmbito governamental, mas eu não vejo ela avançando muito rápido, até porque a mentalidade de governo é sempre no sentido de regulamentação e não de diferencial competitivo. Isso quem consegue fazer rápido é a própria sociedade. Enfim, para terminar, o IPEM, dentro dessa proposta de promover discussões, nós teremos em junho, né, um painel setorial sobre o setor de alimentos, né, que vai ser realizado lá em São Carlos. O Ricardo é nosso anfitrião, vai estar aqui, e nós vamos estar reunindo a indústria alimentícia, associações, PROCON e etc., justamente para discutir o que precisa nessa cadeia e o que a infraestrutura da qualidade pode aportar. Isso passa muito por um diálogo, né, e uma troca de conhecimentos e possibilidades para que a gente gere. Então, nesse QR Code aqui tem as informações e tem uma pré-inscrição. Então, quem tiver interessado já pode fazer sua pré-inscrição, porque aí as informações e a inscrição definitiva está sendo passada para vocês para poder comparecer a esse evento que a gente vai estar fazendo, que vai ser muito importante. Então, finalizando, qual é a mensagem que eu queria passar para vocês? Hoje, nós temos possibilidades que antes nós nem sonhávamos, coisa de ficção científica mesmo, tempo real. Então, nós temos tecnologias, nós temos o uso da inteligência artificial para o bem e para o mal. Tá? Estima-se que esse ano, só nos Estados Unidos, haverão cerca de 500 processos judiciais por morte causada por IA. IA mata, gente. Tem gente que está fazendo psicoterapia com o IA. E se uma IA virar para a pessoa e falar, olha, sua vida é uma desgraça mesmo, só se você se matava, e ela se matar, como é que essa IA vai ser responsabilizada? Vocês já pensaram nisso? Tem gente que está botando exame para a IA ler e passar dosagem de remédio para ela. E se essa pessoa morrer por causa de uma dosagem inadequada ou um remédio que ela não poderia? Então, já há previsão de, nos Estados Unidos, já ter 500 processos por morte causada por IA, justamente por a questão desse tipo de uso. Tá? Então, é uma preocupação hoje em questão de governança e política que a gente tem que estar atento. Por outro lado, dá possibilidades para leitura de diagnósticos, para formações cruzadas ou grande formação de dados que a gente tem que saber aproveitar. Então, nós estamos num momento em que essas novas tecnologias estão disponíveis e que nós podemos trazer para toda uma indústria fundamental como de alimentos, com base na biotecnologia, uma confiança que a gente precisa. Eu não botei aqui um slide, mas depois eu lembrei disso. Em 2023 tem um Instituto para o Futuro, liderado por uma americana chamada Amy Webb, que ela disse que haviam 3 mega tendências para os próximos anos, que está se confirmando. Uma é a internet das coisas, então é tudo que você tem conectado à internet. Então hoje eu tenho esse reloginho aqui que conta meus passos, né, faz algumas medições ali para poder acompanhar. Quando eu vou na consulta do médico, eu levo até para ele como é que está meu sono, como é que está. Então, internet das coisas. Segundo é IA, porque a internet das coisas vai me gerar uma enorme quantidade de dados e é humanamente impossível organizar isso com planilha de Excel. Então, preciso de uma IA para gerenciar. E o terceiro fator que ela colocou, biotecnologia. Então, a junção de internet das coisas, IA e biotecnologia seriam os 3 mega tendências que criariam um mundo ainda muito mais disruptivo. E é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Marcos Heleno, pela apresentação. Bom, vou solicitar o moderador da apresentação, o Sr. José Aparecido, para retornar ao palco. E assim nós vamos abrir para o debate e para as perguntas da plateia. Olá, Sr. José, alguma consideração final? Já podemos... Aqui está o QR Code da palestra do Sr. Marcos Heleno.
Alguma pergunta, gente? Olha lá, sempre tem um... Olha o mapa ali. Vou precisar do seu. Nós vamos deixar aí o QR Code para vocês captarem. E vamos lá, a primeira pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Primeiro, dar os parabéns, que eu adorei muito essa palestra. Só se identifica, por favor. Eu sou o Anderson, do Ministério da Agricultura. Essa apresentação que tu deu sobre o link da população em relação à informação, à internet, me chamou a atenção um fenômeno que está acontecendo agora, não sei se você chegou a ver isso, que foi com a qualidade do chocolate nacional, que deu uma caída. E começou a ter uma pressão na internet, no sabor chocolate, que forçou até uma nova legislação, né, que acredito que vai entrar ano que vem, que é isso, o que você falou só me deu um link de como é forte a internet, né? Porque até então a gente vai consumindo, ninguém repara, ninguém percebe, mas de repente uma primeira pessoa fala, aí vem uma segunda, uma terceira, aí começa a entrar os especialistas e quando vai ver já aconteceu e começa todo mundo a pressionar. Por que o nosso chocolate, que o cacau é daqui, é tão ruim e o de lá de fora é tão bom e o preço só aumenta e a qualidade só fica pior? Então, na verdade, é só para te falar que me deu esse estalo, assim, quando eu vi a sua apresentação. E a minha colega também depois quer falar, tá bom? Passa aqui para ela. Bom dia, parabéns mais uma vez pela apresentação extremamente interessante. E um dos pontos que o senhor falou e que me chamou a atenção foi a questão do passaporte digital de produtos. Na verdade, eu já estava pensando de depois, no coffee break, trocar uma ideia sobre esse tema, que eu não tinha escutado falar com esse nome, mas um dos avanços que já me falaram que está tendo, se não me engano, na Coreia do Sul, e tem certos setores ali, acho que de sementes no Uruguai, também já ouvi falar, é de que eu acho que é semelhante a essa questão do passaporte digital de produto. É um QR Code presente nos produtos ali no mercado, em que, ao acessar o QR Code, aí foram os relatos que eu escutei da Coreia do Sul e do Uruguai, acessa-se os resultados laboratoriais feitos naquele produto, naquele lote. E eu trabalho, sou PO do Mapa Labs, então já estava atenta a esse assunto por conta dessa divulgação, que eu entendo que não é interesse só do consumidor, mas também das empresas que buscam aí, colocar alimentos seguros na prateleira do mercado e dar transparência a esse tanto de análises laboratoriais, de resultados analíticos que embasam a qualidade daquele alimento que ele está oferecendo para o consumidor. Então, se esse passaporte digital de produtos seria mais ou menos nesse caminho, uma forma também da divulgação da qualidade daquele produto por meio dos resultados analíticos. Obrigado pela... Desculpa, eu sou a Laila, também do Ministério da Agricultura. Bom ter o pessoal do mapa aqui, Laila e o Anderson, né? O Anderson. Pontos importantes, né, Laila, que você colocou, o passaporte digital de produtos, você dá uma procurada DPP, Digital Product Passport. Você vai ver muita coisa lá, inclusive a diretriz da União Europeia sobre isso, que começou com uma questão de economia circular. E eles estão atentos também a outras iniciativas parecidas ao longo do globo, porque se tiver sistemas muito diferentes uns dos outros, depois você vai ter um problema de intercomunicação. Por isso que eles estão trabalhando num comitê conjunto ISO-IEC, uma normalização desses aspectos para que você possa ter interoperabilidade entre sistemas. Mas a ideia é bem por esse processo mesmo, de você ter as informações relevantes no produto, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma possibilidade da empresa, por exemplo, de eu estar obtendo um feedback do cliente final. Porque quem está produzindo, às vezes, não tem o feedback do cliente final. Ele está reclamando, de repente, lá no supermercado, no Procon, e eu, se eu sou fabricante, eu gostaria de saber em que condições ele está consumindo o meu produto. E, às vezes, eu criando até um sistema de gamificação, eu posso ter informação na hora do consumo e posso passar a informação para ele. Olha, esse produto, você abriu, sabe aquela dúvida? Tem que deixar na geladeira, tem que deixar fora? Né? Depois que eu abro, como é que fica? A gente vai sempre perguntando para a mãe, para o pai, aquele negócio todo, mas
o interessante é ter a informação do fabricante com a recomendação sobre aquele produto específico. E o passaporte digital vem. E aí o MAPA, que é um dos regulamentadores e também trabalha com aspecto de fiscalização, como a Anvisa, como o IPEM, quando eu fiz a provocação nesse evento, evento da SGS sobre a preocupação da última milha, o ponto de vista de um dos produtores foi: isso é problema da fiscalização, não é problema meu. Só que a fiscalização não é onipresente, não tem como. Só na questão de bebidas alcoólicas destiladas, no estado de São Paulo, nós estamos falando de 200 mil pontos de venda. Como é que nós vamos fiscalizar isso? Não tem Anvisa do mundo que dê conta de um negócio desse. Então, usar as ferramentas, empoderar o próprio consumidor através da transparência, né? E principalmente, eu acho que uma integração maior dos próprios órgãos de fiscalização, que infelizmente no Brasil, nos níveis estadual, federal, municipal, nem sempre trabalham integrados, né? Isso sendo assim muito leve nessa pequena crítica, mas é uma realidade que nós precisamos nos integrar mais, e isso passa por um processo político do país, que aí não adianta também a gente discutir demais, mas tecnicamente os órgãos técnicos eles têm que se ligar, né, independente do que acontece na camada política, porque isso é o que vai trazer benefícios para a sociedade como um todo, e aí eu acho que a sociedade é que tem que exigir isso também, porque depender só da nossa parte de governo, a gente acaba com alguns empecilhos que a gente não consegue superar. Mas o fato é, MAPA, Anvisa, Inmetro, IPEM, eles precisam estar integrados para que isso realmente faça diferença. Doutor Marcos, duas perguntas, na verdade. A primeira, sobre esse passaporte. Você acha que ele consegue, no futuro, substituir a tal da rotulagem, que é um grande problema para a indústria alimentícia? E a segunda questão é uma tendência para isso se tornar obrigatório, não só para o âmbito federal, para exportação, mas para comércio dentro de estados, por exemplo, dentro de São Paulo, Minas, etc.? Primeiro, ele tem potencial, sim, para substituir a rotulagem, né, porque ele é uma rotulagem, na verdade, né, com muito mais informação, porque o rótulo é um processo ainda analógico. Eu estou pegando um papelzinho, grudando no produto, né, com uma informação, às vezes em código de barra, alguma coisa, mas ainda é um processo que vem lá do analógico, e já existia até antes de você ter transformações, etc. E esse passaporte ele pretende ir além, né, com plataforma, com rastreabilidade, por onde está percorrendo, usando tecnologias diversas, dependendo do valor agregado de produto. Eu posso estar trabalhando com microchip, posso estar trabalhando com outras tecnologias, então ele é uma questão bem aberta. Sobre a questão de obrigatoriedade, né, dentro do país, eu não vejo ainda nenhum movimento nesse sentido, eu vejo sim uma preocupação de exportadores. E a gente sabe, né, tudo que o mercado europeu, Estados Unidos começam a fazer, é questão de tempo para a gente fazer aqui dentro também. Tá? Então, hoje eu não vejo uma iniciativa dentro do país de criar isso internamente, mas sim de como eu vou atender uma regulamentação futura, considerando o aspecto brasileiro muito de exportação de matérias-primas e produtos. Mas, à medida que você tiver um passaporte digital de produtos funcionando lá, você aderir e fazer uma regulamentação interna também, e principalmente trabalhando essa questão da intercomunicação, senão a gente vai acabar tendo uma jabuticaba, né, que não comunica com ninguém, e aí acaba o setor produtivo perdendo com tudo isso. Mas esses são aspectos relevantes, sim, que tem que estar na discussão para a gente poder, como eu voltei lá no início, uma coisa que faça sentido em termos de competitividade, para que a indústria esteja a favor e não contra, e aí você começa aquele jogo de gato e rato, você faz uma coisa e tenta driblar de outra, e faz outra e não sei o quê, e acaba prejudicando a sociedade como um todo. Bom, não temos mais tempo para perguntas. Sempre assim, mas vamos para as suas considerações finais, Sr. José, e temos que encerrar o... Bem, vou ser bem breve, uma pena, o tema é muito rico, eu teria no mínimo 2 colocações para perguntar e ter, Gerson, o seu posicionamento, a sua visão.
mas acredito que em tudo aquilo que foi apresentado, só queria ressaltar 2 pontos, e um ponto que foi colocado e que não é menos importante pela sua apresentação, que é a última milha. E aí a gente está falando da telemetria na distribuição dos produtos, onde a gente tem as tecnologias que são hoje possíveis através da internet das coisas, e nós não tivemos tempo, mas tenho certeza que a gente vai poder explorar, talvez no café, que seria a sua visão em relação como a gente garante que essa rede de distribuição faça um bom uso da telemetria para controlar parâmetros que garantam a manutenção da propriedade desses produtos alimentares. E a outra é como a gente calibra e garante que essas medições são feitas de maneira segura. Tenho certeza que esse é o cardápio nosso para o café. Tá? E um outro ponto, que é mais um convite aqui que me surgiu, a gente falou muito de inteligência artificial, que é uma realidade, e é como você disse, né? É como o sal e o açúcar, né? Como o alimento e o veneno. Em doses ideais, são alimento e fazem bem. Em doses inapropriadas, a gente já sabe as consequências. O outro ponto, então, dentro desse ponto, que me vem à mente aqui, quando você falou da infraestrutura da qualidade, é para a gente procurar, nesses 2 dias, com as apresentações, exercitar um pouquinho a inteligência metrológica, que é um pouquinho da metáfora com a inteligência artificial, mas é sobre como a gente pode usar essa quantidade de informações, também as lacunas que a gente enxerga no processo, do ponto de vista da metrologia, para a gente garantir uma infraestrutura da qualidade adequada e o atingimento daqueles pontos que você falou. Então, é a gente, enquanto profissionais que se voltam à metrologia, como a gente pode ordenar esse todo e não enxergar isso por departamentos ou por blocos, mas como a gente pode exercitar o todo e, com isso, a gente conseguir obter uma visão melhor, resultados melhores e poder, a partir daí, trabalhar melhorias incrementais que sejam e até mesmo inovações, já que nós temos aqui hoje uma plateia especial composta de profissionais do governo, de universidade e de empresas. E eu só tenho a agradecer as informações atualizadas que você compartilha conosco e que não poderíamos ter, Celso e Liliana, um ponto de partida melhor nesse Metro Alimentos 2026. Obrigado. Bom simpósio a todos. Muito obrigada, José. Vamos lá. Pessoal, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar o evento todo, que a gente está comemorando hoje os 59 anos do IPEM, que foi semana passada, mas a gente está fazendo hoje a nossa cerimônia lá, então é uma data importante para a gente. Sobre esses temas, eu escrevi um livro sobre isso ano passado, tá? E vou deixar 2 edições aqui para o Celso sortear no final. Não tem como presentear todo mundo, mas já fica como uma isca para o pessoal ficar até o final, né, Celso? Então, vou deixar 2 edições com o Celso para ele poder sortear aí no final. O livro chama Nova Era da Qualidade, que traz justamente essas questões da tecnologia, sustentabilidade na infraestrutura da qualidade e tem um pouco sobre questão de alimentos e biotecnologia, como esses 3 mega tendências é citado no livro. Tá? Agora, quem quiser garantir, eu tenho alguns exemplares aqui para venda, me procura no cafezinho, que eu ainda faço o autógrafo ali na hora, tá bom? Então, obrigado a todos. Muito obrigada a todos, mais uma vez, pela participação. Vamos só aqui na frente fazer a foto oficial e entregar o certificado e a lembrancinha do evento.